Por mais que uma pessoa te jure de pé junto que ela te ama, que ela vai ficar com você o resto da vida, que ela nunca vai te abandonar, você só pode ter certeza desse amor quando o mesmo é colocado em prova. E eu tô falando isso não é porque eu sou uma pessoa amarga, nem nada do tipo, não. É porque aconteceu comigo e eu vou contar aqui pra vocês. Bom, vou começar falando que eu nasci numa cidadezinha que não dava oportunidade para ninguém. Não pode nem chamar de cidade, é currutela, porque na época, né, que eu era mocinha, adolescente lá, a cidade não tinha mais de 10 mil habitantes no total. Então, assim, era uma currutela mesmo. E desde que eu tinha os meus 10 anos de idade, que eu sonhava em ser médica, que eu falava para os meus pais, eu vou crescer, eu vou fazer medicina, vou ser médica. Sonhava mesmo, gente, literalmente. Eu deitava, eu dormia, eu sonhava usando aquele jaleco branco, atendendo, ajudando as pessoas. E os meus pais, eles sempre me apoiaram, porém, eles falavam a verdade, eles eram realistas comigo. Eles falavam assim, filha, nada é impossível, mas você sabe que a gente não tem condições de pagar uma faculdade de medicina para você. Então você vai ter que estudar muito, muito, muito para tentar conseguir uma bolsa e poder realizar o seu sonho. E eu tinha pura convicção, sabe? Eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu não tinha dúvida. Então, quando eu fiquei adolescente, modéstia à parte, eu era uma adolescente muito bonita. Sério, gente, de cair o queixo de qualquer rapaz. O meu pai, ele vivia brigando com os caras mais velhos da cidade, porque tinha aqueles fazendeiros ricos que me fazia proposta indecente. Meu pai vivia brigando. Só que eu não ligava para nada disso, eu não queria saber de namorar. O meu negócio era só estudar. Dos meus 17 anos para os 18, eu já comecei a fazer o cursinho para com 18 anos eu prestar o vestibular, né? E tentar. Com 18 anos, eu não consegui nota o suficiente para poder conseguir a bolsa. Consegui até se eu fosse fazer outro curso, mas eu não queria. Eu queria a bendita da medicina, mas eu não desanimei. Pensei, bom, se eu estudei, sei lá, 10 horas por dia, agora dos meus 18 para os meus 19, eu vou estudar 20 horas por dia e eu vou conseguir. Só que nesse meio tempo, dos meus 18 anos para os 19, eu conheci o Gilberto e a gente começou a namorar. Então, com esse negócio de namoro novo, estava muito apaixonada, eu meio que me distraí um pouco e não estudei o tanto que eu deveria. Então, com 19 anos, mais uma vez eu não consegui passar. Só que eu também não desisti. Gente, eu não sei porquê. Alguma coisa no meu coração falava que eu ia conseguir, sabe? Que era questão de tempo, de esforço, então eu ia continuar tentando. Só que o que acontece? Dos meus 19 para os meus 20 anos, o Gilberto, ele começou a falar assim que não ia dar certo, porque se eu passasse, né, se eu conseguisse bolsa, eu ia ter que me mudar para outra cidade que ficava no mínimo 400 quilômetros de casa. Então, um namoro à distância não daria certo. Mas eu sempre ia levando ele na conversa. Sempre que ele falava nisso, eu desviava o assunto, sabe? Eu continuava estudando. Até que os meus 20 anos de idade chegou e o sonho bateu na minha porta. Consegui bolsa 100%. Uma coisa tão difícil que para muitas pessoas é impossível. Eu consegui. Gente, eu fiquei tão feliz. Só que quando eu fui contar para o Gilberto, sabe o que ele fez? Ele me colocou contra a parede. Ou a gente se casava e eu desistia da bolsa, ou então eu ia me mudar para outra cidade, ia cursar medicina, mas eu ia solteira porque a gente ia terminar. Passei 3 noites em claro, chorando, pensando nisso. E eu era tão apaixonada pelo Gilberto que não era uma opção para mim terminar com ele. Então, o que eu fiz? Joguei o meu sonho pela janela, desisti da medicina e me casei com o Gilberto. A minha mãe, ela ficou tão chateada porque ela sabia o quanto eu queria aquilo, né? O quanto eu estudei, foram 3 anos sem sair, sem aproveitar nada da vida, só me dedicando, só estudando. E quando eu consegui, eu meio que joguei fora, né? Porque o Gilberto me colocou contra a parede. Mas, gente, naquela altura, eu juro pra vocês, eu não tava chateada. Eu estava feliz com o meu casamento. Eu pensei assim que quando os filhos viessem, né, aquela felicidade toda iria suprir o meu sonho de ser médica. Eu ia transformar o meu sonho em outros sonhos. No 2º ano de casada, eu tive a minha filha, a Maria.
E no 3º ano de casada, eu tive o meu filho caçula, o Vitor, e realmente eu estava muito feliz. Claro que às vezes eu pensava, sabe? Eu conversava com amigas minhas que tinham entrado na faculdade. Tinha uma amiga minha, uma colega, na verdade, que ela também sonhava em fazer medicina e ela entrou bem no ano que eu tinha conseguido a bolsa. Então, às vezes, batia aquela saudadezinha daquele sonho, mas arrependimento nunca bateu. Até que em 2016, 8 anos de casada, 2 filhos, uma cachorrinha que era o xodó da família, eu estava trabalhando numa fábrica de doce. Um dia eu senti uma enorme dor de cabeça e nisso um lado do meu corpo começou a adormecer e eu caí. E o pessoal do meu trabalho me levou para o hospital e o médico disse que eu tinha dado um AVC. Eu perdi totalmente a capacidade de andar, de falar e eu tinha dificuldade até de engolir. Tipo assim, eu tinha total consciência do que estava acontecendo. Se a pessoa conversasse comigo, eu entendia tudo, eu entendia o que as pessoas estavam conversando entre si, mas eu não conseguia reagir, eu não conseguia conversar. Eu lembro que o meu marido, ele ficava questionando os médicos por quanto tempo eu ia ficar daquele jeito, quando que eu ia voltar a ser normal de novo. E os médicos, eles falavam assim, olha, a gente não pode dar uma data precisa. Tudo vai depender dela, tudo vai depender de como o organismo dela vai reagir ao tratamento, né? Eu teria que entrar com medicamentos, fazer fisioterapia assim, ó, muitas vezes ao mês. Eu passei 10 dias internada e quando eu voltei para casa, eu era completamente dependente dos outros. De dia minha irmã cuidava de mim e à noite o Gilberto que cuidava. Eu era dependente para tomar banho, para me limpar, para comer, para vestir roupa, enfim, para tudo, não conseguia fazer nada. O 1º mês foi passando, o meu organismo não estava reagindo nada ao medicamento e eu sempre via o Gilberto ansioso, nervoso, sabe? Ele ia cuidar de mim, ele ficava questionando, nossa, quando que você vai conseguir andar, quando você vai conseguir falar, faz um esforço, parece que você não está fazendo questão, não está fazendo esforço. No 2º mês, eu comecei um pouquinho a mexer a minha mão. Só que o Gilberto, ele ainda achava pouco, sabe? Quando a gente ia nas consultas, ele brigava com os médicos, que os médicos tinham que fazer um tratamento mais avançado, que ele não suportava mais aquela vida, ele não dormia de noite, tinha que trabalhar durante o dia, que ele era jovem, ele precisava viver. Tinha 3 meses e 15 dias quando eu já estava recuperando a minha fala. Tipo assim, eu não falava uma coisa completamente nítida, mas eu já conseguia emitir som. Eu já conseguia falar palavras bastante enrolado. Só que para o meu marido, aquilo era muito pouco e ele não acreditava que eu ia voltar a ser a pessoa que eu era quando a gente se casou. Então ele pegou as malinhas dele e saiu de casa falando assim que ele era jovem demais para carregar aquele fardo, que ele precisava viver e que não era justo ele ficar preso o resto da vida com uma pessoa que só estava vegetando. Porque não sei se ele pensava que eu não entendia. Claro que eu fiquei destruída, né? A gente nunca espera que a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida juntos vai te virar as costas no momento que você mais precisa. Eu tava um caco por dentro, mas apesar disso, parece que o abandono do Gilberto me fez criar mais forças para lutar, para me recuperar logo, porque naquele momento eu tive a consciência, poxa, agora os meus filhos dependem só de mim. Os meus filhos agora não tem mais ninguém por eles. Então, com 10 meses eu estava completamente curada, já tinha recuperado completamente a fala, já andava, enfim, estava totalmente normal, sem sequelas daquele AVC. E aí eu comecei a retomar a minha vida aos poucos, né? A começar a trabalhar, a começar a cuidar da minha vida sozinha. E foi aí que eu resolvi ligar para o meu padrinho que mora aqui na cidade que eu moro hoje, que é 30 vezes maior do que aquela currutela que eu nasci, e pedi para ele tentar arrumar uma vaga de emprego aqui. Meu padrinho arrumou e eu vim para cá, para a cidade só com Deus e com os meus 2 filhos. É claro que no começo, gente, tudo é muito difícil, porque quando você se muda da cidade que você nasceu para outra cidade diferente, você praticamente começa a sua vida do zero. Mas graças a Deus, hoje eu tô completamente estabilizada.
Eu fiz um curso de técnico em enfermagem, trabalho no hospital municipal da cidade e foi o jeitinho que eu arrumei de ficar mais próxima do meu sonho, porque assim, eu vejo que hoje eu não teria cabeça para estudar o suficiente e conseguir uma bolsa para medicina, pelo menos eu acho que eu não conseguiria. Então, sendo enfermeira, eu tô com o jaleco branco que eu tanto sonhei e tô ajudando as pessoas também, que era a minha maior vontade sendo médica, né? O Gilberto, ele não tem contato com os filhos dele assim, ele refez a vida dele pra lá, mas eu também refiz a minha vida pra cá, sabe? Nem procuro saber, procuro cobrar, nada do tipo. E apesar de toda a minha história ter sido meio que uma tragédia, eu não me arrependo de ter deixado o meu sonho de medicina para poder me casar, porque naquela época eu amava demais o Gilberto, era o que o meu coração tava me mandando fazer naquele momento. Então, se ele me abandonou no momento que eu mais precisava, aí já é um problema dele, não é um problema meu. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, essa história de hoje foi baseada em fatos reais. Angélica, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu peguei um fato real que aconteceu, que foi o fato da moça ter o AVC e com o tempo aí o marido dela separou por causa disso. Tanto que na história ela não voltou ainda a andar, a falar, os médicos não sabem se ela tem consciência. Então eu peguei esse fato real, me baseei nesse fato para poder escrever a minha história em cima disso, tá? Eu não vou conseguir deixar a matéria aqui para vocês, deixar o link, né, do caso oficial que aconteceu, porque eu vi no app vizinho e eu só vi os trechos, não tava no perfil oficial das pessoas envolvidas, não tinha matéria completa, só encontrei os trechinhos, entendeu? Então por isso não vou deixar a matéria, mas se vocês quiserem jogar aí no YouTube, de repente encontrar a matéria completa da mulher que teve o AVC, né, e o marido dela separou dela por causa disso, porque ela ficou sem andar, sem falar, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação, né? Infelizmente não é uma história feliz de se ouvir, mas eu espero que da interpretação vocês tenham gostado. Deixa seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, vou deixar aqui para vocês, ó, lá eu fico muito mais pertinho de você. E se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, vou deixar aqui também para vocês, ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!